E aí, meus queridos, tudo bem? Bora para mais um vídeo aqui de pandas, começando a brincar com ele. Agora nós vamos falar como abrir alguns arquivos. Neste vídeo eu vou falar como abrir arquivo em CSV. A maioria dos parâmetros não tem muita diferença se você for abrir, por exemplo, um arquivo CSV ou um arquivo de Excel, que é o tema do próximo vídeo. Mas eu vou falar uma pequena característica que tem entre um e outro, tá? Então, vamos lá. Para poder colocar o pandas aqui, então importe pandas as pd. Por que eu deixo dessa forma? Porque na maioria dos tutoriais, a maioria das pessoas elas usam desse jeito, é meio que um padrão para poder usar o pandas. Você poderia colocar, sei lá, churuminus aqui, poderia colocar, sei lá, álcool em gel, dane-se. Importante é que respeite a determinada sintaxe. Então, se eu rodar aqui o Ctrl Enter, veja que o pandas ele já importou. Eu espero que vocês tenham feito o que eu pedi para fazer no vídeo anterior, tá? Que é importar o pandas. Se não importou o pandas, não vai conseguir usar. Tá? Então eu vou abrir aqui o arquivo CSV. Não tem muita coisa de excepcional nele. Então eu vou colocar aqui df, que é o formato que ele volta como um data frame. Então eu vou colocar aqui pd.read_csv. Aonde que o bendito do meu CSV está? No meu caso, o CSV ele está na mesma pasta do arquivo ao qual estou executando. Então, por exemplo, aqui ele está na mesma pasta dos dados da aula 1. Então, eu simplesmente só preciso vir aqui e copiar o nome dele. É o primeiro parâmetro que eu passo. Beleza? Agora, o segundo parâmetro que eu passo, que é bom você ter em mente isso, é a codificação do arquivo. Então, qual que é a diferença disso? Então, por exemplo, existem casos, principalmente quando nós estamos tratando sobre arquivos de texto ou arquivos CSV, né, JSON, seja lá o que for, quando nós estamos tratando sobre arquivos de texto cru, existe a codificação deles. Então, um til em UTF-8, um A com til, por exemplo, este daqui, ele é diferente de um A com til de, por exemplo, o ISO 8859. Então, existem codificações diferentes. Para cada codificação, eles interpretam letras com acentuação de forma diferente. Às vezes você está trabalhando com um arquivo com letras cirílicas, às vezes pode ser que você esteja trabalhando com japonês, às vezes pode ser que esteja trabalhando com chinês, seja lá o que for. É sempre bom você prestar atenção qual que é a codificação do arquivo. Qual que é a dica que eu dou? Né? É uma dica meio manual, mas é uma dica que serve. Caso você precise, você abra o pandas, ok? Você vem aqui, por exemplo, em encoding e você veja qual é a codificação que ele está. Neste caso aqui ele está como UTF-8, beleza? Então eu vou vir aqui no voltar aqui e eu vou colocar o parâmetro encoding. Não precisa de espaço, eu coloco porque eu gosto. UTF-8. Se eu rodar aqui, veja que ele dá um erro. Por quê? Porque o meu arquivo CSV ele não está separado por vírgula, ele está separado por ponto e vírgula. Então dá para você colocar também este separador aqui, CEP igual ponto e vírgula. A partir do momento que eu rodo, e aí ele vai estar funcionando. df.read para ter uma ideia quais são os arquivos. Qual o arquivo que eu estou selecionando? Fiz simplesmente só um top 1000 desse person.address aqui do Adventure Works 2016. Para quem nunca viu isso, para quem não entende, é uma base de dados que a Microsoft oferece para você começar a aprender a mexer no SQL Server. Tá? Eu peguei porque era o que tinha. Não tem muita coisa demais nisso. Beleza? Eu estou usando aqui o df.read e eu também tenho um outro comando para saber, por exemplo, que é o df.shape. Para saber qual que é o formato que está. Então ele está em 1000 linhas e ele está em 9 colunas. Beleza? Então, voltando aqui. Como está? Especificando o cabeçalho do arquivo. Às vezes, existem situações que o cabeçalho do seu arquivo ele não está na primeira linha. Pode ser que o cabeçalho do seu arquivo esteja na segunda linha, na terceira linha, na quarta linha. Às vezes, dependendo de onde você importa, ele importa com alguns determinados dados. Algumas linhas, por exemplo, falando qual que é o dia que foi a importação, qual que é o sistema que foi importado, qual é a pessoa que está baixando. Depende muito do sistema ao qual você está trabalhando, tá? Então, o comando aqui não é muito diferente. Aqui eu simplesmente só vou colocar um outro comando. Deixa eu só pegar aqui na minha cola. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o chamado header. E o header eu especifico qual que é a linha que ele começa.
e aqui é com base 0, tá? Primeira linha é a linha 0. Se eu rodar aqui com 0, ele vai continuar normal. Só que, por exemplo, se eu colocar aqui com 1, veja que ele vai voltar 1, 1970, blá 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 blá. Ó, 1970, null, blá 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 blá, e assim por diante, tá? Às vezes pode ser que isso aconteça. Se eu voltar aqui para o head de novo, ele vai voltar esse arquivo, tá? E ele ignora, ele lê dali para frente. Beleza? Ele ignora tudo que tem acima. Então, às vezes também pode ser que você só queira selecionar algumas colunas, você não queira selecionar todas as colunas que tenha dentro do seu arquivo, desse arquivo ao qual você está lendo. Isso economiza espaço, isso economiza tempo e isso também economiza o processamento do seu computador, tá? E às vezes pode ser que você realmente só não precise daquele monte de colunas, você só precisa de 2 ou 3. Então como que você faz? Você tem um um parâmetro que você usa que é o useCalls, e você passa qual que é a lista das colunas que você quer. O nome da coluna tem que estar exatamente igual. Vou te mostrar aqui, por exemplo, eu vou querer somente essas 2 primeiras colunas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, e o address line 1, essas 2. Só que se eu mudar aqui para uma letra minúscula, veja que ele dá erro. Ele vai falar, ó, não tem essa coluna. Ó, os calls do not match columns. Columns expected but not found. Não achou essa coluna, o address ID. Mas, pô, tem o address ID aqui. Ó, o address ID aqui e o address ID aqui. Só que aqui ele está com A maiúsculo e aqui ele está com A minúsculo. Tem que ser exatamente a mesma coisa. Porque senão ele não lê. Tá? Este 0 aqui é o índice que volta no DataFrame. Isso eu vou explicar mais para frente. Tá? E agora, pode ser que existam alguns casos que você não queira ler todas as colunas. Você só queira ler colunas, não, desculpa. Você só queira ler algumas linhas. Você só queira ler, sei lá, tipo de 1000 linhas que eu tenho aqui, eu só queira ler, sei lá, 200. Então, eu posso colocar um outro parâmetro que se chama anyRows. Né? Então, eu vou colocar, por exemplo, 200. Se eu vier aqui no dfShape, que é o mesmo que eu estou colocando aqui, então ele volta 200/2, 200 linhas, que foi o que eu especifiquei, e 2 colunas, que foram as que eu especifiquei também na hora da seleção. Ok? E a partir disso você vai poder mexer com todos os números e afins. Caso vocês queiram ver os outros parâmetros, pois afinal tem muitos outros parâmetros, tem aqui também a documentação do PandasDoc, então pandasread.csv, underline CSV. Então eu vou colocar aqui, opa, eu escrevi Ctrl D, né? Não quero Ctrl D, eu quero Ctrl V neste caso. Eu vou só colocar aqui a documentação para caso vocês queiram dar uma olhada. Beleza? Não existe só isso daqui que eu passei, existem outras coisas aqui, é só para ter mais ou menos uma ideia de como funciona. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, é isso aí e até mais.